Olá, gente! Boa tarde, como é que estão vocês? Vocês estão bem? Espero que todos estejam muito bem. Mais um podcast que nós vamos falar hoje. E eu já inicio agradecendo vocês, agradecendo pela escuta, né, pelas sugestões, pelo que vocês têm interagido aí nas redes em relação a esse, a outros temas, sugerido alguns temas, né? Maravilhoso, viu? Muito obrigada aí por vocês, meus pacientes também, que têm torcido bastante, né? Um beijo aí em cada um de vocês. Então, para quem tá ouvindo aí esse podcast a primeira vez, meu nome é Karina Biracira, eu sou terapeuta transpessoal sistêmica e hoje eu quero convidar você para ouvir esse episódio sensível, necessário e profundo. Eu acredito que todos nós sabemos, né, em que o mês de junho, ou se não todos, algumas pessoas sabem que o mês de junho é o mês em que se fala muito em saúde mental do homem, saúde mental masculina. E como é que a gente pode falar, né, nesse tema que é sensível, mas que é difícil você ver algumas pessoas comentarem, né? Porque o homem, ele exige-se mais dele, né? Ele tem uma postura mais segura, mais firme, segurar o choro. Mas como é que tá a saúde mental desse homem? E sim, gente, os homens também sofrem, muitas vezes sofrem em silêncio. E um silêncio que eles foram ensinados a ter esse silêncio, né? Permanecer em silêncio, a não expor o que eles sentiam, porque isso poderia demonstrar fraqueza. Desde pequenos, homens ouviram que ser forte era não chorar, que homem de verdade engolia o choro, né? E muitos adoecem com esse silêncio. Então, por isso esse espaço vai ser em especial hoje, né? Para os homens e para aqueles que convivem com homens entenderem, acolherem, cuidarem e estarem mais atentos a esses homens, tá? A Organização Mundial de Saúde, gente, mostra que os homens têm até 4 vezes mais chances de cometer suicídio do que as mulheres. E isso acontece muito por isso, né? Porque os homens, eles se isolam emocionalmente, eles têm a tendência de procurar muito menos ajuda, a falar menos de suas emoções, a sentir que precisa carregar tudo sozinho. E por fora parecem bem, né? Por dentro são cheios de ansiedades, depressões, vícios, exaustão. E é um cansaço existencial que nem sempre sabe nomear ou nem sempre sabe de onde vem esse cansaço, né? E quais são as dores mais comuns dos homens? Bom, nos atendimentos eu percebo e ouço muitas histórias, né? Muitos homens recorrem ao álcool, à pornografia, justamente para anestesiar a dor. Muitos homens têm medo de parecer fracos, então, para não parecerem fracos, dizem que estão cansados. Muitos homens têm medo de expressar suas emoções, né? Ou eles explodem demais ou calam demais. Então, por trás de um homem distante, muitas vezes há um menino ali ferido, né? Muitos homens cresceram ouvindo que deveriam engolir o choro, que homem da casa era um homem forte, que tinham que decidir resolver tudo, né? Muitos eram meninos e foram intitulados como homens da casa, porque talvez seus pais não tinham uma atitude ativa, então eles precisaram tomar uma posição que não era deles naquele momento, né? E isso tudo faz com que esse homem possa crescer com esse menino, com essa criança ferida aí por dentro sem ser cuidada, né? No tempo certo. E aí eu queria, na verdade, convidar aos homens o que geralmente eu faço em sessão terapêutica, né? Onde a gente percebe que tem um menino ali por dentro ferido. E aí eu peço geralmente que meus pacientes ou fechem os olhos ou fiquem com os olhos abertos mesmo, como eles preferem.
com um olhar fixo, desde que se concentre, né? E tente visualizar esse menino, né? Essa criança que precisava de cuidado, né? E geralmente vem uma criança em média de 6, 7, 5, 10 anos, não sei, depende muito de cada um, né? Então, respire fundo, visualize esse menino que está dentro aí de você, que está precisando desse cuidado. Perceba onde esse menino está, como ele está vestido, com quem está, como é que esse menino se sente, se ele está assustado, se ele está tentando ser forte demais naquele momento. E aí, imagine você com a idade que tem hoje, se aproximando desse menininho, né? E percebendo o que você gostaria de dizer para esse menininho, o que esse menininho precisa ouvir de você, que é um homem hoje já formado. Talvez esse menino só precise saber que está tudo bem, sentir medo, sentir angústia, sentir dúvidas, sentir a falta, né? Sentir uma frustração, que está tudo bem, que é necessário, né? Para a gente se frustrar, ou para a gente aprender algumas coisas necessárias, às vezes a frustração, para a gente saber lidar. Tá tudo bem ser homem e ser sensível, tá tudo bem também não estar bem o tempo todo, né? Então, talvez ter esse diálogo e dizer a esse menino que ele tem a você, né? Como adulto agora para resolver. Talvez dizer o quanto vocês passaram por coisas difíceis e sobreviveram. E aí você olhar para esse menino de forma, né, confiante, firme, que esse menino sinta confiança em você como adulto, né, de que vai cuidar dele. Dar um abraço bem forte até perceber que esse menino está dentro desse adulto e a partir daquele momento deste momento, é você que vai cuidar dessa criança ferida, né? Você que vai perceber quais são as emoções que essa criança precisa de nutrição e você que tem a responsabilidade como adulto de cuidar dessa criança. E aí, geralmente, olhando para a criança interior, esse homem tem a capacidade de prosseguir com mais confiança, né? Agora, qual é a importância, né? A importância de conversar. Por que é importante na saúde mental dos homens sair dessa sombra, né? E falarmos disso. O homem precisa compreender o quanto a conversa, o diálogo, o colocar dos sentimentos dele para fora é importante. E isso começa com uma conversa sincera, né? Talvez você intitular uma pessoa, né? Ou escolher uma pessoa em que você confia, né? Para você conversar sobre os seus sentimentos, né? Talvez procurar um profissional, né? Para você conseguir expressar suas dores e talvez trazer quais são os traumas, né, dessa infância ou algum trauma que fez com que você entendesse que precisa calar ou precisa abafar os sentimentos. Isso pode ser de grande importância, né? O homem perceber que ele tem um espaço de escuta ou escolher um amigo ou quem é casado, né, seu cônjuge, sua esposa, como uma fonte de uma pessoa para escutar, né? Um ouvido acolhedor, amigo, para que esse homem sinta um espaço de colocar para fora o que sente. No espaço profissional é interessante porque ali é que vai perceber o porquê que esse homem abafa os seus sentimentos e aí tem como cuidar de forma profissional dessas faltas que talvez esse homem tenha, que faz com que ele abafe os seus sentimentos, né? Mas o que a ciência diz, e com a terapia também pode ajudar, né? Tem um psicólogo norte-americano chamado Ronald, ele fala que uma coisa chamada norma de restrição emocional masculina é uma cultura que ensina o homem a reprimir as emoções. Mas tudo que a gente reprime, gente, o corpo sente, né? O corpo guarda o que a boca cala. Então, tem um momento que esses traumas não tratados vão se alojar na pele, nos músculos, nas decisões e nos relacionamentos desse homem, né?
Então, muitos homens têm muitos problemas de pele, têm muitos problemas com dificuldade de tomar decisões simples, importantes, que são necessárias serem tomadas no dia a dia por isso. Porque às vezes estão abafando algumas emoções e está fazendo com que esse homem se torne um homem, por assim dizer, fraco, né? Fraco em tornar sua essência masculina à mostra. Então, por isso que a gente tem que colocar para fora. O homem precisa também colocar para fora o que ele sente. Tem algumas ferramentas práticas que podem ajudar os homens a colocar para fora, né? E cuidar da sua saúde mental. Uma ferramenta interessante que eu gosto também de indicar é escrever um diário emocional. Mesmo que com poucas palavras, porque o homem fala menos mesmo, por sua natureza masculina mesmo. Então, mesmo que seja com poucas palavras, mas colocar nesse diário, nomear as suas emoções, né? Dizer o que sente, dizer os medos, as angústias, as frustrações, quais foram os momentos que sentiram dessa forma, o que foi que antecedeu a esses momentos, e levar essas informações para a terapia é muito importante, porque vai fazer com que a gente trate cada situação específica e a gente consiga resolver e perceber de onde vem, né, esses sentimentos que talvez esteja paralisando esse homem. A respiração com consciência é muito boa também, né? Que é aquela respiração diafragmática que pode reduzir a ansiedade. Os homens são muito ansiosos. Então, fazer a respiração diafragmática diariamente, isso também é muito importante. Praticar o silêncio com presença, né? Os homens se beneficiam muito de estar em contato com a natureza, de estarem sozinhos, em silêncio, sem pressão, sem agonia. Então, os homens precisam desse momento para eles. Seria o que eu chamo o tempo do ócio, né? Que esse homem precisa desse momento. É importante, né, que ele tenha essa rotina, né, de talvez ir na praia, correr, caminhar, estar em contato ele com a natureza. É importante para que ele faça reflexões, ele tenha um momento para ele, né? E também procurar ajuda especializada, né? Terapia é um lugar de reconstrução e não de fraqueza. Ainda existe muitos homens que acham que terapia é só para maluco, e não é. Terapia é para a gente organizar muita coisa que está desorganizada dentro dos nossos pensamentos, das nossas emoções. É interessante, né? Agora, a ajuda especializada para buscar como está também a parte biológica é muito importante. A gente precisa cuidar da mente, cuidar das emoções, mas cuidar do nosso corpo também é importante. E com o homem não é diferente. O homem precisa perceber como é que estão as vitaminas, os hormônios, né? Por exemplo, tem um hormônio que é a testosterona, que é o hormônio masculino, ela precisa estar em equilíbrio. Tanto o homem quanto a mulher têm hormônios femininos e masculinos, né? O homem tem a testosterona e a progesterona. E esses dois hormônios precisam estar em equilíbrio. A testosterona, ela precisa estar em equilíbrio no homem para que esse homem tenha um comportamento como de fato ele veio, né? Por essência. O homem, por essência, ele precisa agir como homem. O homem geralmente tem a tendência natural de tomar iniciativa, mas se esse hormônio tiver em desequilíbrio ou baixo, vai ser um homem mais, né, passivo. E é importante que esse homem vá anualmente fazer seus exames, perceber como é que está aí a testosterona. Se a testosterona estiver abaixo de 400 nanogramas por decilitro, consequentemente esse homem vai estar fora da sua essência natural masculina. Então, o nível aceitável é acima de 800 ou 900 nanogramas por decilitro. Então, verificar esse índice de testosterona é muito importante para que esse homem seja mais saudável e, consequentemente, tenha uma necessidade natural de se comportar como homem, né? Influencia a testosterona baixa, ela influencia na performance cognitiva desse homem. Faz com que esse homem processe suas emoções de forma extremamente negativa, não sabendo lidar com as dificuldades, com as frustrações, com as fraquezas, né? Olhando para as suas dificuldades sem necessidade, sem vontade de resolvê-las. O homem que está com esse nível de testosterona baixo certamente vai buscar fugas emocionais muito mais nocivas. E aí ele vai sair totalmente da essência natural masculina, né?
Então perceba, aqueles homens que têm tendência a vícios, como qualquer tipo de vício, né, gente? Se for perceber a parte biológica, esse homem está com a testosterona baixa, né? Um homem que está sem vitalidade, né? Sem aquela necessidade ou vontade natural que o homem tem, né? De tomar iniciativa, de buscar resolver as coisas, né? Aquele homem que está, né, mais passivo, com mais necessidade de estar descansando, sentado ali no sofá, né? Com o controle, somente tendo a necessidade de assistir e fugindo das suas emoções. Com certeza, hormônios tais como a testosterona pode estar baixa, certo? Então é importante fazer esses exames anualmente, olhar para as emoções e de onde vem a falta é importante e necessário, mas em paralelo, o cuidado das emoções, esse homem precisa também ver a parte biológica e os níveis hormonais se estão em equilíbrio ou não, tá? Então eu sempre recomendo aos meus pacientes para verificarem, porque dessa forma o processo terapêutico tem ainda mais eficácia quando a gente olha, né, para a parte biológica do nosso corpo. É como a mulher, né, gente? Por exemplo, se a mulher tiver com progesterona, que é o hormônio feminino, baixo, certamente essa mulher tem a tendência a ser mais estressada, tem a sua energia masculina mais em alta, então significa que é aquela mulher que vai ter uma tendência comportamental de tomar iniciativa de tudo, é aquela mulher mais agressiva, mais estressada, terá dificuldade de querer e aceitar ajuda, né? E com o homem não é diferente. O homem com o índice hormonal masculino ou a testosterona baixa, ele vai ter um comportamento mais passivo. Não terá iniciativa, né? Vai ter uma postura de espera na resolução dos problemas e isso certamente lhe trará grandes problemas no seu dia a dia. Então, gente, Deus, ele fez o corpo da gente de uma forma maravilhosa. Então, por isso que o homem precisa cuidar da mente, das emoções, mas também do corpo biológico para que ele tenha saúde e para que ele se comporte de uma forma natural como ele de fato veio para ser, né? Não tem nada mais lindo, mais maravilhoso do que um homem que está agindo e se comportando como de fato ele tem que agir. Mas aí, para agir dessa forma, ele precisa ter o corpo, a mente, o psíquico, né, bem equilibrado, tá? Na terapia, eu já comentei aqui em outros episódios e eu acho importante também falar que durante o processo terapêutico eu aplico muito o método que eu desenvolvi, que é o método VIDA, né? Esse método que eu desenvolvi tem 4 passos e vai fazer com que esse homem enxergue, perceba, integre, desperte e haja, né? Quando ele percebe algo que tem impedido dele cumprir o seu lindo papel de homem e o propósito de vida, né? Para o que ele veio ser. Então, vida porque é ver, né? Ver com clareza, identificar os padrões, os gatilhos, as repetições que está fazendo com que ele não tenha, esteja menos ativo, que ele esteja mais tristes ou sendo mais levado para as suas emoções e não cuide das suas necessidades, integrar, né, unir a dor à consciência, trazer as sombras para a frente para perceber quais são as sombras e resolvê-las, despertar, né, encontrar novos sentidos, possibilidades para tomar ação, despertar para perceber esse corpo, se precisa cuidar dele, para ter mais iniciativa e resolver. E de agir, né, gente? Agir, né? Ver quais são as dificuldades do problema e tomar iniciativa em agir com coerência, propósito e leveza nessas dificuldades que estão fazendo com que o homem se sinta fora de órbita, por assim dizer, né? E esse método tem ajudado muitos homens, né, a sair da anestesia emocional para um lugar de liberdade e autenticidade. Muitos pacientes têm feito, né, têm seguido esse método, tanto em processo terapêutico como no dia a dia deles. Eles podem aplicar esse método no dia a dia para que eles consigam ter um pouco mais de autenticidade, liberdade e encontrar
onde estão as dificuldades, os problemas e conseguir resolver com clareza as suas dificuldades. Então, homens despertos em processo, aqueles que amam esses homens, não deixem o silêncio ser maior do que o amor. Cuidem da mente de vocês, né? Cuidem da história de vocês, do corpo de vocês. Aí, consequentemente, cuidando de vocês, vocês vão estar aptos a cuidar das suas famílias, dos seus filhos, dos seus afetos, tá? Vocês, homens, não estão sozinhos. Vocês podem sim viver uma vida maravilhosa, com propósito, uma vida com iniciativa, com força de vontade, né? Olhando para suas dores, suas dificuldades e resolvendo essas dificuldades, como de fato vocês vieram para ser. E se quiser ajuda para trilhar esse caminho, contem aí comigo, né? Vocês podem deixar aí nos comentários ou lá no link da bio do WhatsApp ou do Instagram, que é @Carina_Ubiracira. Lá no link da bio vocês podem ter o link do meu WhatsApp, podem mandar mensagem, tá? Que eu tô aqui para auxiliar vocês no que for necessário, tá bom? Então é isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast aí para Mentes Despertas em Processo, vocês que são minhas pérolas. E hoje em especial eu falei um pouquinho mais foi voltado mais um pouquinho para os homens. Então compartilhe com aquele homem que você ama, com aquele homem que você percebe que está vivendo fora do propósito dele, né? Estão menos ativos, sem conseguir decidir, tomar decisões assertivas, sem conseguir viver como de fato eles devem viver. E se quiser aprofundar mais um pouco, pode me chamar aí no direct que eu tô à disposição de vocês, tá bom? Nos vemos aí no próximo episódio. Fiquem aí com muita paz, muita luz, muita coragem para esses homens e correrem atrás de resolverem as suas questões e com o direito de sentir o que vocês precisam sentir. E se verem que esse sentir é um sentir que estão te deixando para baixo, cuidem de resolver isso logo, tá? A vida é maravilhosa e vocês vieram para abrilhantar a vida de muitas pessoas, né? Que seria da gente sem os homens, né, gente? A gente precisa deles. Então, a gente precisa desses homens saudáveis, que eles corram atrás para se tornarem saudáveis, para que possam viver o propósito deles e ajudar aí a toda a humanidade. Tá bom, gente? Muito obrigada por terem ficado até agora. Foi maravilhoso conversar com vocês mais esse episódio. E deixo um beijo grande aí em todos vocês. Fiquem muito bem.